A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de bacharel em Teologia na disciplina Hermenêutica Básica. Este é o terceiro AVA da aula dupla 8, que é a aula 15 e 16, a terceira parte da aula 15, ou seja, estamos a terminar a aula 15. Estamos a estudar na disciplina Hermenêutica Básica com o livro Hermenêutica Fácil e Descomplicada do professor Esdras Costa Bento. E em cada aula dupla nós viemos tratando dos capítulos deste livro. E estamos agora no último capítulo, que é o capítulo 9, falando das figuras de linguagem. Sempre lembrando daquelas 3 divisões da hermenêutica que você deve saber, que é a hermenêutica bíblica, material e contextual. As figuras de linguagem do capítulo 9 estão nas páginas do livro texto, da página 307 a 336. Vamos rever rapidamente a classificação do livro texto. O nosso objetivo com nesta aba, retornar a rever a classificação, é porque o objetivo é que você tenha pelo menos a classificação em mente. Então, mesmo que se você não irá se aprofundar no conhecimento da gramática, porque não é algo exigido em prova, nós gostaríamos que esses nomes classificatórios ficassem em sua mente. Então, por isso que a gente está a repetir. E tanto visualmente como ouvindo, isso ajuda. É claro, é a metodologia da repetição, não é? Mas vamos lá. Nós temos dentro do ambiente lá da poesia hebraica aquelas ferramentas poéticas na repetição de palavras ou refrões, que são a anáfora, a epífora, os artifícios sonoros, que num certo sentido não nos atinge, as onomatopeias e a paronomásia. Isso está das páginas 276 a 280. Temos também as figuras de linguagem ou figuras de retórica, que são classificadas pelo livro da seguinte forma: as figuras de linguagem de comparação, que são a símile e a metáfora, de dicção, que é o pleonasmo e a hipérbole, de relação, que é a sinédoque e a metonímia. E também temos as de contraste, que são a ironia, a parábola, a litote e eufemismo. E a índole pessoal, que é a prosopopeia e a apóstrofe. Então você vê que nós temos na classificação do professor Esdras, que é do livro texto, nós temos aí então 5 divisões das figuras de linguagem, sendo que cada uma destas tem também as suas subdivisões. Então nós temos a comparação, a dicção, a relação, o contraste e a índole pessoal. Mas nós também temos, dentro dessa proposta, que seria uma forma que o professor está a apresentar, as figuras compostas, que seria então a alegoria, a fábula e o enigma. Aí você pode falar, professor, o que é cada um desses? Nós já falamos sobre isso. Então, se você quer saber cada um desses, você terá que ler e estudar. Conforme nós falamos, não é obrigatório para a prova, mas é auxiliar para o seu crescimento. Amém? Agora, nós queríamos chamar a atenção nessa ava a um aspecto que é muito importante na vida humana e que na Bíblia aparece várias vezes. Por quê? Porque é humano. Vai aparecer. E ele tem a sua força na própria interpretação da Bíblia. E eu quero destacar esse assunto que está na página 326,
para chamar a atenção não só a ele, mas para outros que também são assuntos mais, vamos dizer assim, assuntos polêmicos, assuntos que algumas pessoas, às vezes, ao interpretar a Bíblia, querem deixar de lado ou não querem considerar. Por causa de quê? Nós vamos ver por causa de que é. Mas vamos ler aqui, vamos chamar a atenção a um tópico que passa quase sem muita atenção, mas tem sua devida atenção na hermenêutica e está na página 326. O que é? Deve estar curioso, não é? É o aspecto da moralidade sexual. Então, professor, a hermenêutica também vai tratar acerca de sexo dentro da Bíblia? Claro, faz parte da Bíblia. Tem assuntos na Bíblia que tem pessoas que não querem tratar, mas tem que tratar. Preste atenção, tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Então eu não posso, por causa de um preconceito meu, estar a deixar de lado um assunto, mesmo que seja um assunto polêmico, até mesmo um assunto que seja um assunto que está além, às vezes, da minha compreensão. Mas eu tenho que chamar a atenção, que está na Bíblia. Né? E principalmente agora estou a dizer àqueles que serão líderes e pastores, os assuntos mais polêmicos e mais difíceis provavelmente serão levantados pelas suas ovelhas ou pelos seus discípulos. Por quê? Porque eles são pessoas, são seres humanos. E o ser humano é curioso. Curiosidade não é do diabo. Há mais um assunto aí a ser estudado na Bíblia, né? Curiosidade. Mas não é algo do diabo. Deus criou as crianças curiosas. Isso é normal ao ser humano. Mas vamos continuar dentro do aspecto da moralidade sexual. É importante observar que a Bíblia não trata o sexo como a Igreja Católica Apostólica Romana, que construiu uma herança de tradição cristã, quer dizer, acabou se tornando tradição nossa, mas não é a mesma forma como a Bíblia trata. Lembre que a Igreja Católica criou uma doutrina falsa, que é que o sexo é o pecado original, ou seja, Adão e Eva pecaram lá no Éden porque eles tiveram sexo. Mas isso é falso, isso não é correto. Nós, evangélicos e pentecostais, rejeitamos essa ideia, porque o sexo na Bíblia é algo que Deus criou. Não foi o diabo, foi Deus, como bênção, não foi como maldição. O diabo veio perverter, não é só o sexo, não. Tudo de bom que Deus criou. Tudo de bom está pervertido pelo pecado. Até o sexo foi pervertido pelo pecado, mas não era para ser assim. Foi criado puro e algo abençoado. É claro que ainda tem a bênção de Deus, assim como comer, beber, como dormir, mas tudo isso pode ser pervertido. Por exemplo, dormir é bênção de Deus, mas uma pessoa pode dormir demais, né, e se tornar um preguiçoso. Quer dizer, foi pervertido o sono. A comida também. A pessoa pode entrar na glutonaria ou na bebedeira, mas Deus deu isso como bênção, não foi como maldição. Então Deus criou como bênção e, detalhe, para o crescimento e a existência da raça humana. Tá bem, professor. O que isso tem a ver com hermenêutica? Tudo. Além disso, em nenhuma parte da Bíblia tem a ideia do prazer, que o prazer é pecado. Mas o sexo está ligado na Bíblia à aliança e, mais especificamente, é claro, ao casamento. Né? Porque o sexo fora do casamento tem o nome da Bíblia. A Bíblia chama de prostituição, quando são solteiros. E quando há um deles, ou os dois, casado, chama de adultério. Então o adultério e a prostituição é pecado, mas o casamento não. Agora, alguém pode falar, vamos estudar isso agora, professor? Não, nós não vamos. Poderíamos falar muito mais sobre isso. Eu só quero chamar a atenção, porque o Esdras colocou isso apenas de uma parte bem pequena, mas eu queria chamar a atenção, porque chama a atenção, para a realidade
de que, nesse caso, a tradição cristã católica não é a tradição judaica bíblica. E isso pode acontecer não é só com o assunto sexo, mas com vários assuntos que a Bíblia aborda. Veja, hoje, a tradição evangélica não católica tem reconstruído a visão bíblica do sexo na Bíblia. Assim, o sexo, ou seja, como a moralidade sexual dentro da Bíblia, o intérprete, que sou eu e você, não pode trazer seus preconceitos na interpretação da Bíblia. Ele tem que buscar o que é a visão da Bíblia para todos os assuntos da Bíblia, da vida, todos os assuntos. E isso pode ser um problema na tradução da Bíblia. Seja o assunto morte, o assunto casamento, o assunto prosperidade, o assunto medo, o assunto vingança, etc. Nós podíamos, por exemplo, destacar aqui também o assunto prosperidade. Veja como que a igreja evangélica, especialmente os pentecostais, e mais especificamente os neopentecostais, eles chamaram a atenção à tese da fé e mudaram o pensamento católico de prosperidade. Que o pensamento católico de prosperidade criou uma base de interpretação da Bíblia completamente fora da verdade bíblica. Por quê? Porque disse que quem é pobre é que é santo. Isso é falsidade, porque diz que Jesus disse que bem-aventurados os pobres. Não, isso não está na Bíblia. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Aqueles que se apercebem da sua necessidade e dependem de Deus. Então tem uma interpretação aqui que não pode ser baseada num preconceito, senão você vai ser destruído. Então, sobre a moralidade sexual na Bíblia, o livro-texto diz: na Bíblia, o sexo é mencionado através do eufemismo, como em muitas outras línguas. O eufemismo hebraico para as relações sexuais é geralmente conhecer, mas também encontra-se outros termos: deitar, chegar-se, tocar, possuir, conhecer, ajuntar-se. Nas prescrições sobre moralidade sexual, em Levítico 18, encontramos várias expressões eufemísticas. Olha a figura de linguagem aí. Veja na Bíblia, Gênesis 19:34. Eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Tá certo? Mas veja outros textos, Gênesis 24, 6, também Mateus 1, 25, 1 Coríntios 17, 1 e 5. Se fosse, você poderia ver esses textos e confirmar, tá? Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, ou seja, não tinha tido relação sexual com ela. É um eufemismo. Vemos que a linguagem bíblica é uma linguagem humana, cheia de partes conotativas e denotativas. Estejamos então atentos e abertos para o que é da Bíblia, não da nossa opinião sobre qualquer assunto. A interpretação da Bíblia sempre passará por esse filtro. Qual? Nossa cosmovisão. Que isso não venha trazer para a igreja erros. Amém? Terminando então essa ava, vamos relembrar as 6 regras básicas da hermenêutica, que são essas que estão aí diante de você e você já deve até saber de cor. Aqui é o professor Marco Faleiro, terminando mais uma ava da disciplina Hermenêutica Básica do curso de Bacharel em Teologia. Você está na Logos, Ensino Superior de Teologia. Que Deus abençoe você e você, aluno da Logos, seja feliz, mas faça alguém feliz. Amém.